Bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre o entendimento do gasto calórico diário, os componentes do gasto calórico diário, para você entender como saber como otimizar a prestação de exercício focada no emagrecimento e também entender o quanto é difícil perder gordura corporal no longo prazo e como que o nosso organismo ele se defende da redução do gasto calórico de forma crônica. Bom, então o gasto energético basal ele corresponde com 60 a 75% do gasto energético total. Então, se nós pensarmos o quanto que nós gastamos de energia num dia, podemos dividir basicamente em três componentes, que é o gasto energético basal, que seria aquelas atividades que nós fazemos no dia a dia, não relacionadas à atividade física. Então, para nós mantermos as funções vitais, nós gastamos energia, manter os órgãos funcionando, enfim, vamos esclarecer um pouco mais nos próximos slides. Entre 20 a 30% é gasto calórico relacionado à atividade física, nós vamos chamar de GEAF, e efeito térmico do alimento é 5 a 15%, então alguns para digerir alguns alimentos e transformar esses alimentos em compostos mais simples, nós também gastamos energia e isso corresponde entre 5 e 15% do gasto energético total. Então, não basta só saber o quanto que a gente gasta de caloria no dia, tem que entender que nós temos algumas subdivisões aí desse gasto energético total. Então, o que seria o gasto energético basal ou taxa metabólica de repouso? Seria aquele gasto que nós temos para manter as funções vitais, para manter o corpo funcionando. A gente pode estar parado, pode estar dormindo, pode estar assistindo televisão, pode estar não fazendo atividades que requeiram, que demandem um gasto energético alto, mas mesmo assim nós temos um gasto energético que é chamado de basal ou de repouso para manter as funções vitais. O basal, então, ele tem que ter algumas... O termo basal, ele é relacionado ao gasto energético quando se algumas pré-requisitos estão sendo cumpridos, então tem que ter uma avaliação mais criteriosa, com equipamentos mais complexos, mais caros, então pode ser feito com calorimetria direta numa câmara que avalia a perda de calor do corpo e estaria presente em alguns centros de pesquisa um pouco mais, digamos, mais restritos, tá? Então, por isso que se chama também de taxa metabólica de repouso, que pode ser aquela taxa metabólica daí medida a partir de métodos indiretos, entre eles a calorimetria indireta, o consumo de oxigênio em repouso, que seria uma estimativa aí do gasto energético basal. Esse gasto energético basal aqui nós temos então algumas estimativas de quanto que cada órgão seria responsável pelo gasto energético pela taxa metabólica de repouso, então o fígado aí corresponde a 27% desse gasto, muito importante no metabolismo, né? O cérebro corresponde a 19%, os músculos 18%, a taxa metabólica de repouso, então quanto maior a massa muscular, então tende a ser maior a taxa metabólica de repouso, os rins 10%, o coração 7%, e outros órgãos corresponderiam a 19%. E essa taxa metabólica de repouso ela é alterada de acordo com idade, com estatura, com sexo. Homens tendem a ter a taxa metabólica de repouso mais alta que mulheres. A alimentação também pode alterar a taxa metabólica de repouso, o horário de alimentação, o número de refeições, o ambiente, se tá, depende do clima, a nossa taxa metabólica de repouso tende a aumentar ou diminuir.
alguns hormônios, liberação de alguns hormônios ou a falta de alguns hormônios tendem a aumentar ou diminuir a taxa metabólica de repouso, a composição corporal. Alguns estudos indicando aí que nós geramos um mecanismo de defesa e quanto maior o percentual de gordura, então maior ficaria a nossa taxa metabólica de repouso. Para compensar esse gasto, mesmo assim seria difícil perder gordura ou emagrecer, mesmo aumentando a taxa de metabólica de repouso com ganho de gordura corporal. E atividade física também prévia, né? Ela não entra no cálculo aí de gasto energético com atividade física, ou seja, no momento que eu faço uma atividade física e nos momentos posteriores onde eu vou ficar parado, eu também há uma tendência de alterar essa taxa metabólica de repouso. O que é interessante aqui é que 40% dessa taxa metabólica de repouso, desse gasto energético de repouso, é suprido com carboidratos e 60% com gordura. Isso em condições normais, é uma estimativa média. E dependendo aí das condições, pode alterar esse gráfico aí. E o que a gente quer em termos de emagrecimento é que a maioria, que a gente aumente a participação das gorduras na taxa metabólica de repouso. Bom, sobre o efeito térmico do alimento, ele varia também com a composição da dieta. Existem alimentos mais termogênicos do que outros. Termogênicos, então, seria a capacidade de aumentar o gasto energético em virtude da digestão de determinado alimento. Então, tem alimentos que estimulam os receptores beta-adrenérgicos do tecido adiposo e aí favoreceriam o aumento da taxa metabólica e do gasto calórico para digerir aquele alimento. E cada alimento libera certa quantidade de energia que irá variar de acordo com a sua composição. Então, já estudos indicando aí que alimentos ricos em gorduras, eles são, por exemplo, menos térmicos, né? Eles requerem menos energia para ser digeridos, e proteínas são mais térmicos, né? Eles requerem mais energia para serem digeridos. Então, pensando em aumentar o efeito térmico do alimento, aí, quanto maior o percentual de proteínas na dieta, na alimentação, há uma tendência em aumentar esse efeito térmico do alimento e gastar mais energia na sua digestão, na sua quebra. Então, aqui só para exemplificar, nós pegamos um estudo sobre a eficácia do extrato de chá verde no aumento do gasto energético de 24 horas, na oxidação de gorduras e na oxidação de gordura em humanos. Então, o que fizeram? Compararam pegaram alguns indivíduos e fizeram uma intervenção com ingestão de chá verde, que é considerado uma bebida aí com um grande efeito térmico, né? E compararam com outras bebidas com outras soluções e também com placebo. E eles perceberam que aqui o chá verde, ele tende a aumentar a quebra a participação de gorduras na taxa metabólica de repouso, né, por meio do quociente respiratório aqui durante a noite e também nas 24 horas após a ingestão. O que fizeram então? Mediram aqui o QR, que é o quociente respiratório, e quanto mais baixo esse quociente respiratório, mais a participação de gorduras no metabolismo, no gasto energético, e viram aqui que teve uma diferença significativa em relação a bebidas com cafeína e bebidas com placebo, ou seja, sem aquele efeito desejado, tá? Então, os sujeitos ingeriam uma bebida que não teria nenhum efeito, apenas algum possível efeito psicológico.
Então, tanto na parte diurna quanto noturna, quanto no total de 24 horas aqui, esse quociente respiratório foi menor em comparação aqui na ingestão do chá verde, em comparação com bebida de cafeína e bebida placebo. Então aqui indica que o chá verde ajudou a quebrar mais gorduras em repouso, tanto à noite, quanto de dia e quanto nas 24 horas. E aqui mostra o quanto o gasto calórico total, aqui não é mais o quociente respiratório, à noite, durante o dia e o total de 24 horas. E mostra aqui que o chá verde foi maior à noite, em comparação à cafeína e o placebo, e foi também maior nas 24 horas de monitoramento em comparação à proteína, à cafeína e placebo, tá? Então aqui os valores de gasto energético foram maiores. Isso os sujeitos foram testados nas mesmas condições e óbvio que pode ter tido algum outro efeito que não dá para controlar, já que foram em humanos, né? Não dá para controlar totalmente todas as variáveis. No entanto, indica aí que realmente essa bebida pode ter um efeito térmico maior e um possível favorecimento da oxidação de gorduras em humanos. Bom, o gasto calórico da atividade física, ou o gasto energético da atividade física, então é aquilo que é medido e gasto durante a atividade física, ele compõe o gasto energético diário, tá? Então, quanto maior a atividade física realizada pelo indivíduo, uma tendência em aumentar o gasto energético diário, obviamente. Então, para atletas e indivíduos fisicamente ativos, o gasto energético com atividade física pode superar o gasto energético basal. Sendo assim, muito importante estimar adequadamente os requerimentos de energia ocasionados pela atividade física desses indivíduos. Então, até para quem for nutricionistas e profissionais da saúde que forem prescrever dietas, tem que também aferir, tem que medir esse gasto energético com a atividade física para saber o quanto que esse gasto é resultado de sessões de treinamento e de competição. Então ela inclui o gasto energético com atividade física ela inclui esses 4 componentes principais: atividade física ocupacional, aquelas relacionadas ao trabalho, então pessoas que trabalham com atividade física mais intensa, trabalho braçal, trabalho em obras, por exemplo, pesca, tendem a ter o maior gasto energético da atividade física na parte ocupacional. Atividades domésticas que nós realizamos, atividade de locomoção, bicicleta, ir a pé ao trabalho, ir correndo, subir escadas, enfim, e atividades relacionadas ao lazer, ou seja, o exercício físico. É aquela atividade física mais formal, planejada, sistematizada e programada, tá? Com o intuito realmente de melhorar o condicionamento físico e aumentar o gasto energético. Então, esses aqui são os 4 componentes principais. E como que é medido? Por calorimetria direta, e seria um método mais caro e mais complexo, dentro de uma câmara que mediria o calor produzido pelo corpo. Calorimetria indireta e através de ergoespirometria, por meio do consumo de oxigênio, daria para estimar o gasto calórico. Acelerômetros, aí algumas alternativas mais recentes. Esses acelerômetros mediriam então, através de sensores, medem a atividade física diária. Pedômetros, a quantidade de passos realizados por dia. Aí já temos equações aí que estimam o gasto calórico. Inquéritos de atividade física, perguntar o quanto que a pessoa realiza, quais atividades, durante quanto tempo. E envolve ali aqueles 4 componentes ali do slide anterior: atividades de locomoção, exercício físico, ocupacionais e domésticas. Também há algumas equações aqui que
se pode estimar o gasto energético da atividade física com base no monitoramento da frequência cardíaca durante o exercício. Bom, há uma infinidade de cálculos, de exemplos aí que nós podemos salientar sobre a estimativa do gasto calórico durante a atividade física. Essa é uma medida padrão e bem simples, que é a medida do equivalente metabólico. Então, toda vez que você vê isso, um MET significa Metabolic Equivalent, ou equivalente metabólico, uma sigla em inglês, que cada equivalente metabólico, ou um MET, ele diz respeito a 3,5 mililitros por quilo de massa corporal por minuto de oxigênio consumido. E um MET seria também 0,0175 quilocalorias por quilo de massa corporal por minuto gasto, assim, na hora de estimar o gasto calórico. Então, medida aqui para realizar a estimativa do gasto calórico durante uma atividade, o primeiro passo seria medir o VO2 máximo do indivíduo. O segundo passo é o VO2 relativo em METs daquela atividade. Então, se alguém faz uma atividade durante, por exemplo, 80% do VO2 máximo durante 25 minutos, já daria de colocar numa fórmula, sabendo o VO2 máximo dessa pessoa, eu pego 80% desse VO2 máximo e multiplico por 20 minutos, já daria para saber o consumo de oxigênio dele durante essa atividade e, a partir disso, daria para colocar numa fórmula e estimar aí o gasto calórico durante a atividade. Outra fórmula para medir quilocalorias por minuto é medir os METs, daria para saber o quanto que esse VO2 relativo da atividade corresponde em METs. Então, se fosse 7,5 METs, eu colocaria 7,5 vezes 3,5 vezes a massa corporal do indivíduo dividido por 200, daria então um número de calorias gastas por minuto. E aí eu multiplicaria pelo tempo de atividade. Se fosse 60 minutos, já daria o quanto de quilocalorias foram gastas durante esses 60 minutos. Então essa é uma das fórmulas aí presentes na literatura para estimar o gasto calórico. Outra fórmula muito utilizada também é o gasto calórico do exercício, seria o total de oxigênio consumido durante uma atividade, vezes 5, que seria 1 litro. Isso aqui seria medido em 1 litro, porque estima-se que 1 litro de oxigênio consumido durante a atividade ou em repouso significa 5 quilocalorias. Se dá ainda para estimar o componente de gordura do gasto energético, que eu pegar aí 1.695 vezes o oxigênio consumido durante a atividade, menos 1.701 vezes o CO2 produzido durante a atividade. Então daria aí o gasto energético a partir da gordura. Para fazer isso aqui eu precisaria daí no mínimo de um analisador de gases num laboratório de fisiologia do exercício, onde eu faria aí um teste e a partir da espirometria eu saberia o quanto de oxigênio foi consumido na atividade, colocaria nessa fórmula e eu teria esses parâmetros aí. Então, para chegar nesses dados aqui, eu tenho que essas pesquisas elas são feitas a partir desses analisadores de gases e se sabe então, por exemplo, diferenças aí em consumo de oxigênio numa aula de body pump e numa aula de ciclismo, porcentagem média de VO2 máximo que atingiram tanto na aula de body pump quanto na aula de ciclismo e estimar outros parâmetros aí. O mais interessante é nessa tabela aqui de baixo,
o total de calorias queimadas numa aula de body pump e numa aula de ciclismo. Pegaram aqui o consumo de oxigênio do indivíduo, multiplicaram pelo tempo de atividade e depois multiplicaram por 5, que dá para saber o quanto de quilocalorias foram queimadas durante a atividade. Mostra aqui que o ciclismo queimou mais do que o body pump. Número de calorias por minuto também, o ciclismo tende a ter número maior de calorias gastos. E também, a partir daquela fórmula, dá para estimar o total de calorias consumido a partir de gorduras. Também uma tendência do ciclismo queimar mais gorduras ali. E também a partir do carboidrato. Aqui também percentual de total de calorias de gordura. 16 no body pump e 23 no ciclismo. Enfim, esses dados que nós vemos em algumas pesquisas, que você provavelmente não saberia de onde é que veio, só a partir então dessas equações básicas aí. Bom, se nós pegar como exemplo aqui um cliente, só para ficar bem mais claro como que chega nesses dados também, e qual que é a diferença no gasto calórico, qual que é a diferença que pode fazer durante vários semanas ou meses de treinamento. Aqui nós temos um cliente com esse perfil, com VO2 de 26 ml por quilo por minuto, está destreinado para ter esse valor, né? Ou 7,4 equivalentes metabólicos, e ele vai ter uma prescrição aí de uma intensidade entre 50% e 80% do VO2 de reserva dele, que vai ser 14,7 a 21 ml por quilo por minuto, uma frequência cardíaca de exercício entre 126 e 168 batimentos, uma percepção subjetiva de esforço que fique entre 10 e 16 pontos na escala de 6 a 20, e uma duração entre 20 a 40 minutos, uma frequência de 3 a 5 vezes na semana. Isso é um parâmetro básico utilizado para começar a prescrever o treinamento dele. E algumas diferenças que nós podemos ter aqui, por exemplo, numa fase 1, onde a intensidade ficaria entre 50% da frequência cardíaca de reserva, ele estaria treinando no equivalente metabólico de 4,2, uma frequência aí de 126 batimentos por minuto, uma potência na bicicleta de 46 watts. Ele teria aí o número de quilocalorias por minuto líquidas de 3,6 durante um tempo de 20 minutos, uma frequência semanal de 3 dias por semana. Eu multiplico esses 3 aqui, eu teria um total de 218 quilocalorias gastas semanalmente, né? Então a gente vê aqui que a intensidade é baixa e ele queima uma quantidade baixa de calorias semanalmente. Numa fase 2 aí, onde ele já estaria mais treinado e eu passo a aumentar a intensidade, ele teria um aumento também do equivalente metabólico, um aumento na potência aqui de pedalada e um aumento de quilocalorias por minuto gastas. Aumenta o tempo também que ele se mantém numa intensidade mais alta, aumenta a frequência semanal, ele teria aí um aumento de 1.120 a 1.160 quilocalorias gastas semanalmente. Então eu já começo a ver como alterando algumas variáveis como intensidade e duração do exercício, já teria aí e a frequência, eu já teria um aumento no gasto calórico líquido semanal. Não é só isso que vai influenciar o emagrecimento, há outros fatores, nós vamos ver principalmente na parte de treinamento intervalado de alta intensidade, comparação com o treinamento contínuo. No entanto, já dá uma boa base para você entender como que se chega a esses cálculos. Emagrecimento não é só matemática. No entanto, é interessante entender como que chegaria a esses cálculos para ver como que para ter um entendimento de o que seria um gasto calórico a partir da atividade física e como que a manipulação de algumas variáveis pode alterar esse gasto calórico. Então, se a gente pegar aqui ao longo de várias semanas,
uma diferença de quase 1000 quilocalorias ao longo da semana. Multiplicar aí por um ano, dá uma diferença bem grande em quilocalorias gastas anualmente, entre o simples fato de treinar 3 ou 5 vezes na semana, manter 40 ou 20 minutos e aqui uma intensidade de 82 para 46 watts. Então, tanto a intensidade quanto o volume, quanto a frequência vão influenciar o gasto calórico dessa maneira. Então, de forma bem resumida, o gasto energético total, ele é referente ao gasto energético basal, mais o gasto energético da atividade física, mais o efeito térmico do alimento. Então, se eu tiver estratégias para alterar tudo isso, para aumentar tudo isso aqui, eu vou favorecer o meu processo de emagrecimento. Bom, até o próximo vídeo e espero que você tenha gostado.